Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero dar continuidade a um assunto do meu último vídeo, que foi sobre o dom de língua. E eu quero ler o texto aqui de Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Acompanha comigo que o próprio Cristo fala sobre esse assunto. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Ou seja, o dom de língua é bíblico. Cristo falou que os seus discípulos falariam novas línguas. Existem duas palavras para o termo novo no grego. O grego foi a língua que o Novo Testamento foi escrito. Existe a palavra kainos, um novo já existente, e a palavra neos, um novo inédito, que ainda não existe. Então, que palavra Cristo usou aqui nesse texto para novas línguas? Foi a palavra kainos. A palavra kainos significa um novo já existente. Como, por exemplo, alguém diz assim: vem que eu vou te mostrar o meu filho mais novo. A palavra é kainos, porque esse filho é mais novo, mas ele já existe. Agora, se eu digo, eu vou ter um novo filho, essa palavra novo filho é a palavra neos, porque é um filho que ainda vai nascer. Então, existem essas duas palavras no grego para dizer que algo é novo. Um novo que já existe e um novo que é inédito. De acordo com o dicionário, qual é a definição de dom de línguas? É o dom sobrenatural de falar em outro idioma sem tê-lo aprendido. Essa é a definição de dom de línguas. Então veja, a primeira vez que aparece no Novo Testamento alguém tendo esse dom de línguas é no livro de Atos, no capítulo 2. Então vamos para lá para contextualizar se de fato eles falaram numa língua já existente. No versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, aqui no versículo 6 fala que eles ouviam falar em sua própria língua. Então aqui já percebemos que o que eles ouviram eram línguas já existentes. Os discípulos não falaram uma nova língua inédita, mas línguas já existentes, contextualizando com o que Cristo falou lá em Marcos. Continuando aqui no versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Então veja que aqui tinha pessoas de várias nações no único lugar para ouvir a palavra que os discípulos ali estavam pregando. E eles entenderam o que os discípulos pregaram naquele dia. Os discípulos receberam aqui o verdadeiro dom de língua, porque nenhum deles aprenderam essas línguas antes. Agora eu quero ir para o próximo texto, que é onde começa um pouquinho da polêmica sobre esse assunto. Mas eu quero que hoje você entenda de como é que a Bíblia trata sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 14,
E alguns versículos a gente vai lendo e vai explicando. Versículo 2: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. De fato, se você fala numa língua que ninguém na igreja está entendendo, você está falando mistérios. Porque veja, eles estavam falando em línguas, mas a congregação não estava entendendo nada. Mas o objetivo aqui do capítulo 14, naquilo que Paulo fala para a igreja de Corinto, é no sentido de que eles falassem e as pessoas entendessem o que eles estavam falando. O dom de língua é um dom espiritual que tem que ser utilizado da maneira correta, da maneira certa. E não era isso que os coríntios estavam fazendo. Agora veja o versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O objetivo de um pregador numa congregação, numa sinagoga, é pregar e fazer com que toda a igreja seja edificada. Porque se ele falar numa língua que as pessoas não entendem, as pessoas não vão ser edificadas. Em todo o capítulo aqui, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está direcionando a igreja de Corinto para profetizar, para pregar a palavra, para que as pessoas no todo sejam edificadas, não só a edificação do pregador. Agora o versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A edificação da igreja aqui nesse contexto é a mais importante do que eles usarem o dom de língua que ninguém entende nada. Então o apóstolo Paulo diz mais aqui no versículo 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O próprio apóstolo Paulo sabia falar em outras línguas, mas ele preferia falar na língua em que todos pudessem entender. Então veja que aqui o capítulo 14 é uma repreensão aos coríntios porque eles estavam utilizando o dom de língua de forma equivocada. Suponhamos que você seja um líder na sua igreja e você precisa repreender alguém que está usando o dom da música de forma equivocada. De repente alguém está na sua igreja cantando uma música com uma letra estranha, uma letra desconexa da palavra de Deus, e você precisa repreender essa pessoa sobre esse dom que ela tem, mas ela está usando de forma errada. A mesma coisa era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque o dom de línguas é bíblico, mas eles estavam distorcendo a forma de utilizar. Ainda no mesmo capítulo, só que agora no versículo 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, tudo que tem que ser feito em ordem. Os dons são diversos, nem todos vão falar em línguas. Há uns que vão cantar, outros que vão orar, outros que vão pregar, outros que vão ter o dom de língua, mas nem todos terão o mesmo dom. Veja o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. O apóstolo Paulo, nesse contexto, na igreja de Corinto, ele fala, olha, quando vocês se reunirem, se tiver que falar em línguas, não pode ser mais do que 3 pessoas. E tem que interpretar. Se não interpretar, como é que vai ter uma edificação para aqueles que ouvem? Se aquelas pessoas que estavam com os discípulos lá no dia de Pentecostes, se eles não tivessem entendido o que o apóstolo Pedro e os demais estavam pregando, eles não tinham sido edificados, eles não teriam voltado para suas cidades e teriam pregado a palavra de Deus. Versículo 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, todo o capítulo, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto no sentido de fazer bom uso do dom de línguas. E para concluir, os últimos 2 versículos diz assim: Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas,
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em que sentido o apóstolo Paulo fala essa última frase? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É que não estava tendo ordem na igreja de Corinto. As pessoas estavam pregando e ninguém estava entendendo. Não tinha ordem, não tinha decência nisso. Não tinha edificação na igreja. Porém, não proibais que alguém fale em outras línguas, mas desde que seja do padrão bíblico. E para encerrar, muitas pessoas falam que essas línguas é a língua de anjos. Tudo bem, eu concordo que os anjos podem ter uma língua própria, que eles se comunicam entre eles, mas você percebe que toda vez que um anjo veio à Terra se comunicar com o humano, com o ser humano, ele falou na língua que essa pessoa entendesse. Foi assim com Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo veio falar com Maria, ela entendeu o que o anjo falou. Quando o anjo veio falar com Moisés, ele entendeu o que o anjo falou. Quando o anjo veio falar com Abraão, Abraão entendeu o que o anjo falou. Ou seja, toda vez que o anjo veio a essa terra para falar com um ser humano, ele falou na língua em que esse ser humano pudesse entender. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.